Bem, gente, que essa limpa ocorra, né, no nosso país e também que essa situação do Manha Bosco possa destravar a cidade, que é o que todos nós estamos aflitos, porque a gente vê desde a esfera nacional, a estadual, a local, e falando com as pessoas, né? Hoje de manhã encontrei uma pessoa bem próxima, muito preocupada, que ela trabalha com vendas, cada vez os clientes compram menos, todo mundo se preservando, e o mercado vai parando. Então, de fato, está assustador. O que eu queria trazer hoje aqui, fazendo assim, olhando atentamente o nosso colega Périco na apresentação que trouxe, eu me lembrei de uma frase que era o lema da nossa universidade aqui de Caxias do Sul: pés na terra, olhos no mundo. Pés na região, olhos no mundo. Mas está dentro do contexto, né? E para a gente fazer assim até uma provocação, onde, em alguns momentos, quando nós estávamos em reunião da mesa diretora, falando sobre a viagem do vereador Toigo, em que foi definido que iria com recursos próprios, toda essa questão de a gente ficar preocupado em deixar bem claro como é pago a diária, que é do bolso próprio. E eu fico pensando, né? É assim mesmo que tem que ser? Eu acho que, em nome assim de coisas que historicamente são mal feitas, o uso indevido e mal feito de diárias, a gente está pecando em não investir no em coisas que possam ampliar a nossa visão. Olha o que nós tivemos de apresentação do vereador Toigo quando esteve fora, hoje que o Périco nos trouxe. Eu lembro assim de viagens que eu fiz enquanto na iniciativa privada. Existem, por exemplo, não sei se vocês conhecem, as missão empresarial, anualmente organizadas pela RH Serrana, e eu participei de muitas delas. Eu lembro de uma ocasião que nós fomos a Curitiba, visitamos 5 empresas. O exemplo do que eu vi na Renault, eu uso ainda hoje. Eu cheguei e implantei na empresa que eu estava, implantei em consultorias, quando atendendo empresas, e uso como exemplos até hoje. Então, vamos botar em discussão essa coisa assim, a gente tem que cuidar para não usar diárias. Gente, se o que tu foi ver lá, Périco, nós conseguimos movimentar aqui, é muito barato a diária. Então, eu trago isso para a gente repensar. Eu lembro de uma vez, vereador Rodrigo, que tu citaste, o que é caro é o dinheiro mal gasto. Não estou agora lembrando do contexto, né, mas em algum momento. Então, nós não temos, em nenhum momento, que economizar, quando, né, em tentar justificar. Nós estamos aqui para buscar alternativas, para a gente enxergar, botar os olhos no mundo. Né? Então, em nome de quem? O que está errado é gastar mal. Eu lembro de uma notícia, uma vez no rádio, de algum lugar, que eles faziam uma viagem, né? Atravessavam a ponte, que daí justificava a diária. Isso está errado. Permite uma parte, vereadora Paula? Sim. Essa questão nós temos que botar em discussão. Como é que nós vamos sair, nesse país, nesse estado e nessa cidade, de uma crise, se nós não for buscar bons exemplos? É uma quebra de paradigma que tem que acontecer para nós ampliar a nossa visão. Nós precisamos conhecer outras alternativas. Eu fui num café da manhã na SIC recentemente, eu agora não estou lembrando o nome da palestrante, e assim, de aplaudir de pé. O que ela estava trazendo são coisas que eu acredito. Nós, enquanto gestores, a gente tem que aproveitar das pessoas o que elas têm de melhor, que é a sua criatividade, é o seu prazer em trabalhar. Eu sempre cuidei muito disso enquanto gestora. A questão, até com a moça que trabalha na minha casa, eu nunca fiquei cuidando do cumprimento da carga horária. Eu queria casa limpa. Ela é uma pessoa que ela faz orçamento do lugar mais barato para lavar tapete. Eu não tenho que me preocupar que o tapete não está limpo. Mas, assim, se ela tem que sair antes ou depois, o importante é o que ela faz de bem feito. E essa palestrante, ela tratou muito disso, e tratou, assim, antigamente, sabe aquela questão, vai viajar... Dias atrás, quando eu anunciei no meu Facebook que eu ia a Brasília, não faltou gente para escrever, vai trabalhar ou vai a turismo?
né? A gente põe para fora o que tem dentro. E essa palestrante disse o seguinte, que antigamente, olha só, as empresas cuidavam de quando o seu representante iria viajar para não ficar fazendo turismo. Hoje em dia, as empresas elas fazem questão que a pessoa viaje e, no meio da viagem, que ela vai a negócios, que ela vai para um congresso, ela também faça o turismo naquele lugar, para conhecer aquele lugar, para enxergar oportunidades naquele lugar, negócio, e também para melhorar como pessoa. Quando a gente amplia a nossa visão, quando a gente conhece coisas novas, é o nosso ser humano que melhora as coisas. Se nós ficar fechadinho numa casa, preocupado em não gastar, a gente não melhora. Seu à parte, vereadora. Vereadora Paula, na semana passada, estava acontecendo em Campinas o congresso da ACEMAI, Associação Nacional das Autarquias Municipais de Água. E lá, nesse local, é onde mais se aprende sobre a questão do saneamento, financiamentos junto ao Ministério das Cidades, discussões sobre plano diretor, tudo que envolve a área de saneamento, né? O ideal seria nós termos mandado aqui, até porque nós temos vereadores novos, pelo menos 2, 3 vereadores participarem desse evento. Mas confesso que até conversei com o vereador Felipe, o Felipe me disse assim, acho que não é o caso, a gente vai apanhar muito e tal, não sei o quê, porque, de fato, você eu tenho meu respeito por isso, por ter a coragem de abordar essa questão. Porque, normalmente, o que eu aprendi indo nesses eventos. Eu fui nas 4 conferências nacionais das cidades. E confesso, muito do que eu trouxe para casa, eu aprendi lá. Na discussão direta, conhecendo os secretários nacionais de saneamento, de transporte, ministro das cidades, assim por diante, né? Então, sabendo os caminhos, né, que a gente pode chegar. Então, acho que a gente tem que romper um pouco com esse patrulhamento, porque verdadeiramente é um patrulhamento. Porque a matéria, como saiu ontem no jornal, hoje, eu acho que é no Jornal Pioneiro, dá a impressão que o Périco foi fazer turismo por conta da casa. A mesma coisa aconteceu com o vereador Gustavo. Né? O Edson, que foi lá representar a casa num evento importante em Uruguaiana, foi fazer turismo. Aí o vereador foi lá comprar uns vinhos do outro lado, lá e tal. Então, a vida hoje não está fácil, vereadora Paula. A gente fazer a defesa dessas teses, a gente apanha bastante, né? Não tem problema. Mas vamos em frente. Tem que ter convicção, Tem que ter convicção. Obrigado, vereador. Exatamente isso, é ter convicção. A gente tem que desafiar. Nós não podemos ficar num quadrado e achar que a situação vai se resolver sozinha. Nós precisamos ampliar a nossa visão, o que a gente conhece. Eu própria, eu tenho procurado, como estou chegando, participar de o máximo de comissões para entender, para conhecer, porque senão a gente fala do quê? Ciência a gente não conhece. E assim, gente, um fato bem real desse final de semana, que para nós ver assim, para a gente ver onde é que a gente pode ter errado, eu quero compartilhar com vocês. Eu estava com visitas na minha casa e essa minha amiga disse, Paula, eu queria comprar casacos de lã. Tem aqui lugar assim de pronta entrega que a gente possa... Falei, tem. Fui lá, fiquei em dúvida se eu ia no Mart Center ou no Mário Deboni, que fazia tempo que eu não ia nesses lugares. Fui no Mário Deboni antes. Eu disse, nossa, como reduziu de tamanho. Parecia que eu estava levando ela assim... Está muito diferente, porque nós chegávamos lá, tinha ônibus, tinha um pingo de lojas... Uma loja de casacos de lã, uma. Daí eu até fiquei meio envergonhada, assim, nossa, parece que eu não conheço. Não, vou te levar no Mart Center. Gente, não sei quem foi lá recentemente. Tu pega corredores inteiros de loja fechada. Fechada. Aí eu disse, não, então vamos aonde? Vamos a Farroupilha. Quilômetros, vocês me ajudem. Quanto que tem de distância do Mart Center até o Centro de Compras Farroupilha? 15 quilômetros? Estava bombando, vários ônibus, não tinha lugar para estacionar. É uma loucura. E aí eu enxerguei um casaco lindo. Eu falei, nossa, que casaco lindo.
Fui ali, né, a gente pede o preço e tal. Onde que é fabricado esse casaco? Aí eu já estava assim, tudo isso eu já estava com o olhar de vereadora, né? Em Caxias. Esse casaco é fabricado em Caxias, sendo vendido em Farroupilha. Aonde é que vai ficar, né, o imposto e tal? Então, gente, assim, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu, o que eles estão fazendo de diferente de nós, porque tu falaste no mercado da moda, né, Périco, entre os polos. E nós temos, claro, tem gente vendendo para fora, mas aqui o turismo que viria. Então, na prática. Gente, muito obrigada. Obrigada, presidente.